tarde, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje o nosso vídeo é para falar sobre o TOD, que é o transtorno opositivo desafiador. Você já ouviu falar? Uma coisa que eu gosto de deixar sempre alerta é que quando nós temos algum transtorno que nós desconhecemos, é muito importante buscar informação. Porque às vezes nós temos ideias equivocadas dos transtornos, temos algumas atitudes que não são corretas e esse estranhamento com algo que a gente desconhece atrapalha demais, né, em todos os sentidos, né? Se você é professor, precisa se qualificar, né, buscar informação para você poder ter um manejo correto e assim poder orientar as outras crianças e também poder fazer o seu trabalho sem ter muito prejuízo e que essa criança também consiga aprender, né? É muito importante isso, então vamos lá. Abaixo estão as regiões que elas se interconectam. São regiões quentes e frias. São áreas responsáveis pelas habilidades de autorregulação emocional e autorregulação cognitiva. O desequilíbrio dessas conexões entre áreas quentes e áreas frias leva o indivíduo a ter intolerância e incapacidade de lidar com situações sociais desagradáveis, que estão intimamente ligados ao transtorno positivo desafiante. Então, eles fizeram uma pesquisa sobre o funcionamento do cérebro de uma pessoa com TOD. E aí descobriram essa ligação, né? Que essas regiões que faz a autorregulação, ela ficam em desequilíbrio. E aí causa esse transtorno. E aí, assim, é muito importante frisar que isso foi a fim de pesquisa. Não existe exames que façam relacionado ao TOD, não é feito exame, o exame é clínico mesmo. Então, a gente parte dessa ideia, que a pessoa com TOD, ela tem esse desequilíbrio nessas conexões e por isso acontece a desregulação, elas não conseguem se regular e tem esse momento de explosão. A partir daí, eu acho que já dá para a gente entender e ter um pouquinho mais de compaixão ao tratar uma criança ou uma pessoa com TOD, né? Ser um pouquinho mais compreensivo, entender que essa pessoa precisa de ajuda, né? Ao invés de julgar, estender a mão, né? Algumas características da pessoa com TOD. Eu vou falar mais de criança porque eu acredito que quem vai ter mais acesso é pais e professores, né? Que ficam em dúvida às vezes com o manejo. Então, algumas características. São crianças ou jovens normalmente muito reativos. Resolve uma pequena discussão de uma forma exagerada, bruta. Não se preocupa se o outro vai se magoar. Por terem um comportamento explosivo, elas não se autocontrolam. Tem uma mudança de humor repentinamente, mediante uma frustração. E na família, observou que tem pessoas com TDAH e são famílias disfuncionais, sem harmonia, elas não têm uma harmonia entre pais e filhos. E o TOD tende a persistir na vida adulta. Então, o que acontece, né, que é importante a gente falar aqui nessa questão? Tudo é demais, tudo é muito exagerado. Uma situação que é pequena, acontece aquele exagero, né? Tem uma proporção enorme. A criança, quando se frustra, aquilo lá para ela já acabou o mundo, já ficou de mau humor. Ela faz as consequências sem pensar no outro, porque ela não tem essa parte de regulação, né? E na família, eles perceberam que na família que tem TDAH, essa possibilidade de ter criança com TOD, né? E aí, assim, o TOD persiste na vida adulta, por isso que é importante fazer o tratamento para manter sob controle. Tipos de prejuízo. Eles têm prejuízo de nível social, afetivo e acadêmico. Nível social, eles perdem amigo pela quantidade de conflito que eles causam, né? Afetivo. Como as crianças são meio explosiva, meio agressiva, os pais acham que eles não têm sentimento, então que eles não querem carinho e atenção, e por isso são crianças com baixa autoestima. Nível acadêmico. Apresenta baixo rendimento na escola, principalmente quando há associação desse transtorno TDAH. São crianças que não conseguem, na maioria das vezes, não conseguem ficar parado num lugar, não conseguem ter atenção, e por isso tem esses prejuízos, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Essa questão do nível afetivo, né, que os pais
acabou não dando atenção. Essa criança tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ela fica até deprimida, ela tem depressão. Então, essa explosão é até uma forma de afastar as pessoas ao seu redor. Então, precisa ficar atento sobre isso também. Como eles pensam? Geralmente são crianças ou jovens que acreditam poder sempre derrotar uma figura de autoridade, derrotar uma figura de autoridade, ou pensam que eles estão no mesmo nível daquela outra pessoa, eles acham que eles são iguais, né? São indivíduos muito otimistas e acreditam que todas as suas atitudes estão corretas, devem ser feitas de formas que eles querem, ao mesmo tempo, na hora de assumir responsabilidades, têm a tendência de fugir. Ou seja, eles acham que tem que ser tudo tá certo, ou então que tudo tem que ser do jeito que ele quer, na mesma hora, e eles não gostam de assumir responsabilidade fugindo dos compromissos. Fracassam em aprender por meio de experiências alheias. Um indivíduo opositor possui o hábito de acreditar que apenas o que ele pensa é o certo, não aceitando ouvir opiniões de outras pessoas. Logo, quando alguém sugere algo, o opositor ignora e não aceita outras ideias. Ele tem a ideia fixa, então ele nem escuta o que o outro fala. A partir do momento que ele quer fazer as coisas do jeito dele, vai ser assim. Então, ele não aprende pelo que o outro fala, muito difícil. Se você quer falar para ele alguma coisa, não faz isso, porque já aconteceu isso comigo, só que ele não presta atenção, que para ele o que vale é o que ele pensa, tá tudo certo. Mesmo que as pessoas ao seu redor façam tudo certo, mas não da forma como ele gostaria, acabará considerando que foi uma atitude injusta. Então, a pessoa pode fazer e dar certo, mas se não fez do jeito que ele queria, para ele não tá certo. Costumam ter atitudes retaliativas, sempre que irritados, então ele faz de tudo para agredir e às vezes agride fisicamente também. Aguardam um tempo para que a autoridade esqueça o motivo do conflito para deixar de fazer o que o outro indivíduo solicitou. Então, vamos supor que tem uma punição, ele espera um tempo para ver se a pessoa que passou a punição esquece para ele não fazer o que foi pedido. Desafia, né? Precisam se sentir resistentes e ter sempre a razão, por mais que eles não sejam tão resistentes assim. Alguns jovens opositores são frágeis por dentro, depressivos, muito dependentes afetivamente e ainda assim acreditam ser necessário manter o jeito de durão. Então, muitas vezes ele tem essa postura de autoritário, de bravo, mas por dentro eles são sensíveis, precisa desse carinho, estão suplicando por ajuda, né? Acham que são iguais aos seus pais e que possuem a mesma autoridade. Tentam sempre ter ideias contrárias a de seus pais ou cuidadores, emitindo opiniões adversas somente para causar conflito com os demais. Silenciam-se em situações para passar a imagem de que concordaram, mas na realidade não concordaram. Então, às vezes, eles não entram em briga, mas não porque eles aceitaram o que foi falado, mas porque ele não quer, então ele não concorda, então ele fica na dele. Tenta ter a mesma hierarquia, acha que é igual a todo mundo, né? Em relação à autoridade, são pessoas que não respeitam a autoridade, né? E faz de tudo para causar conflito. Qual que é a intervenção, né? Intervenção multidisciplinar. E as intervenções, elas são multidisciplinar, e aí tem terapias que vão trabalhar com habilidade social e habilidade familiar. Tem a parte de medicação, que são usados estabilizadores de humor, antipsicóticos e antiepiléticos. Isso depende de cada caso, né? E aí a medicação, ela entra na forma de dar um descanso, né, para o cérebro, para poder ter essa parte da reflexão. Então ele vem nessa forma de amenizar essa explosão, né, para ele poder pensar mais antes de agir. E a intervenção é um trabalho feito com a família, né, com o indivíduo e em parceria com a escola. Todo mundo tem que saber como que será tratado, né, essa criança, esse adolescente, né? E é muito importante fazer essa intervenção, porque quando você não faz essa intervenção, provavelmente é um adulto que vai eles vão ter comportamentos
não é comportamentos inadequados. Provavelmente são pessoas que vão entrar para o uso de drogas ou vão cometer delitos, bebida alcoólica. Então, provavelmente são pessoas que vão buscar esse caminho. Por isso que é importante a intervenção. Depois eu vou fazer um vídeo, porque assim, tem muita gente que fala, é birra. E aí tem uma tabela que fala tanto do comportamento do adolescente quanto da criança, a diferença no comportamento de uma criança ou um adolescente com TOD e o comportamento normal, né? Falando da faixa etária, então que te ajuda a ver um comportamento. E é claro que é bem diferente. Quando você vê uma criança com TOD, um adolescente com TOD, é nítido. Na parte dos adolescentes fica um pouquinho difícil de fazer essa observação, porque eles já estão na fase de mudança. Então, muito desses comportamentos já são da própria mudança corporal mesmo, né? Então, tem que levar isso em consideração na hora de observar. Dentro da psicopedagogia, nós temos testes e avaliações que nós fazemos já para ajudar a família já ter esse olhar, né? Se tem traços de TOD ou não, né? Então, quando vem recomendação da escola, pode procurar um psicopedagogo para começar com essas avaliações. E tendo essa possibilidade, nós fazemos o relatório e encaminhamos para um profissional, para ele avaliar e, se caso positivo, né, fazer os encaminhamentos para começar as intervenções. Então, é muito importante. Outra coisa que é importante falar em questão das comorbidades. O TOD não vem sozinho. Entre 70% e 80% dos casos, as comorbidades mais comuns é o TDAH, transtorno bipolar e o TEA. Né? Então, precisa avaliar qual a outra comorbidade que vem junto, porque precisa tratar tudo o que tem de prejuízo para ele ter uma melhora. Porque não adianta tratar um transtorno e não tratar o outro. Então, os dois precisam ser tratados, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Logo eu vou postar as informações para ajudar um pouquinho mais. E dicas, eu vou postar uma tabela também de dicas que pode ajudar tanto os pais quanto os professores. Muito obrigada, até mais.